queria compartilhar com vocês, a gente vai terminar hoje, né, a série Mas o Fruto do Espírito é transformação do mundo. Começou com evidência da presença. Semana passada a gente falou que o Espírito Santo é a transformação do ego, do eu central. E agora a gente entende que o fruto do Espírito, ele é a transformação do mundo. Você percebe o movimento? Percebeu o movimento? O texto é o texto que vem logo depois do capítulo 5, ao capítulo 6. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, percebam, logo depois daquele trecho que fala do fruto do Espírito, até o versículo 25 do capítulo 5, aí a gente terminou no versículo 26 do capítulo 5, falando do ego, não é? O desafio do ego, e aí agora a gente entra já no capítulo 6, só para você entender, não é um assunto novo. Paulo não está falando sobre outro tema, é o mesmo tema. Ele desenvolve, mas de uma forma muito especial. Gálatas 6, de 1 a 10, tem tudo a ver com o que a gente precisa para vivermos esse momento, irmãos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, sabe, nada premeditado, nada planejado, um acidente. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá gloriar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Lembra a comparação? Problema da comparação, lá do versículo 26 do capítulo 5, da vanglória. Aqui na prática, aqui é prática. Lá a gente aprende, aqui a gente pratica. Ele segue assim, o que está sendo instruído, no 4, Cada um examine os próprios atos, então poderá gloriar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Diferente do peso de cima, aqui a carga, ela representa a responsabilidade. Cada um é responsável por si mesmo. E aí ele segue no 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E aí ele vai concluir esse trecho, que é o trecho mais importante, é o ponto mais alto da nossa jornada, irmãos. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, irmãos, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela igreja reunida ao redor da tua palavra. Senhor, nós fazemos isso com humildade. A gente se aproxima com uma humildade. Coração, Senhor, humilde, clamando, Senhor, fala conosco nessa manhã. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. A gente vai correr um pouquinho, hein? Bora? Ninguém vai dormir? Depois a gente toma água, depois a gente vai no banheiro. A gente termina em mais alguns minutos. Bom, lembra, a gente está no ponto mais alto da nossa viagem. É assim, sabe quando você chega num lugar onde você pode olhar para trás e enxergar de onde você veio? Sabe, o cume,
É o momento culminante da nossa jornada, esse texto aqui em Gálatas. Paulo ele vem trazendo a igreja. A gente sabe que a igreja de Gálatas era um campo que vivia ali uma situação de conflito. É uma igreja dividida. No capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que eles estavam ali se devorando uns aos outros. Eram grupos, eram duas facções na igreja. Complicado. Então, Paulo ele vem trazendo esses irmãos. Então, quando chega aqui nesse ponto, ele tem algo muito importante a dizer. Isso que nós precisamos entender. E a nossa igreja é a mesma coisa. A gente vem lá da Páscoa, lembra da Páscoa? A gente vem lá da Páscoa, na ressurreição, lá no domingo de Páscoa, dia 5 de abril, dia 4 de abril. Se Jesus realmente ressuscitou, foi isso que eu perguntei para vocês, para quem estava aqui naquele dia. Se Jesus ressuscitou mesmo, que diferença a ressurreição dele faz na sua vida hoje? Porque é isso que Paulo fala. Se a ressurreição é central na nossa fé, a fé é poderosa para transformar a vida. Agora, se a ressurreição de Jesus ela não é algo presente na nossa vivência espiritual, na nossa prática com Cristo, irmãos, na nossa prática cristã, se a ressurreição não é central, não ocupa a nossa fé, as nossas orações, a nossa percepção, se a ressurreição não é central, então a nossa fé ela é inútil para a transformação, para a salvação, para a redenção. Então a gente falou, não, claro que não, a ressurreição é central. Então a gente aprendeu que na ressurreição, o nosso Deus não apenas realizou mais um milagre na história. 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou, aleluia. Não é só um fato histórico, embora seja um fato histórico. E é o fato histórico mais importante. É o fato histórico mais importante entre todos, irmãos. Jesus ressuscitou, mas não é só isso. É muito mais que isso. A ressurreição de Jesus, a gente disse, é como se fosse uma janela aberta. O apóstolo Paulo fala que são as primícias daqueles que morreram e vão ressuscitar no último dia, da grande ressurreição, de que a história do mundo não é uma história em que tudo vai dissolver, em que tudo vai acabar junto com o sol, com as estrelas, em colapso, em que tudo vai ser consumido, vai ser desorganizado, segundo o que o Newton determinou na segunda lei. Não é isso. A partir da ressurreição de Jesus, tudo muda. A ressurreição de Jesus é, antes de tudo, a inauguração de um novo mundo. Jesus ressuscita, Paulo afirma, é a primícia. Essa palavra, irmãos, é muito importante, primícia. Repete comigo, primícia. Primícia. Primícia é importante. A ressurreição de Jesus é uma primícia, segundo Paulo. O que significa primícia? É o primeiro fruto, é a colheita antes da colheita, são os primeiros frutos que surgem para mostrar o que vai ser essa colheita. Ela mostra a qualidade do fruto, o que vem depois. Ela determina no presente a colheita futura, entende? Vem com força. A colheita vem, Jesus é primícia dos que morreram e ressuscitou. Mas não é só isso. A gente passou ali pelo secreto depois, Não, depois veio o Pentecostes, a gente passou pelo Pentecostes. E no Pentecostes o apóstolo Paulo fala em Romanos, lá no capítulo 8 de Romanos, que o Espírito que nos é dado, o Espírito que é derramado na igreja, é a primícia da nossa herança. Lembra? Ele fala lá que a natureza geme, como uma mulher geme em dores de parto, para que sejam revelados os filhos de Deus, para que a adoção de filhos, para que o reino do Pai glorioso seja manifesto nessa terra. E aí ele fala, mas não é só isso, nós que temos as primícias do Espírito. O Espírito Santo que foi dado à igreja em Pentecostes também são as primícias, o primeiro fruto do que a gente vai viver depois. É algo que já começou, mas ainda não é definitivo.
não é pleno, não é completo. A gente viveu isso, irmãos. O Espírito é as primícias. E a gente foi para o secreto. Depois a gente entendeu que a gente precisa permanecer, não é? Em julho. E agora a gente está diante da videira. É isso que a Tati estava falando. Tudo bem, eu sei, você já ouviu isso muitas vezes. Você já leu esse texto muitas vezes. Nós já cantamos sobre a videira muitas vezes. Mas chegou a hora de frutificar. Esse é o ponto. Chega de saber. Chega de conhecermos intelectualmente algo mais acerca do que é o fruto do Espírito. Nós precisamos, irmãos, frutificar. Amém? É o fruto. O que acontece quando a vida de Cristo, a vida da videira, Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem está em mim, quem permanece em mim, frutifica. E é muito fruto. Não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que vocês frutifiquem. Frutifiquem. Para que vocês deem muito, não pouco, muito fruto. Sem mim, vocês não vão dar fruto nenhum. Em mim, vocês vão frutificar. E vocês vão frutificar muito, muito e muito. É muito fruto. Amém? Amém? Você entende isso? Não é que a gente se esforça para produzir fruto. A gente se esforça para permanecer. E o fruto vem. O fruto vem e o fruto vem com força. A ressurreição, Jesus então é a primícia da ressurreição, daqueles que ressuscitaram. O Espírito Santo é a primícia, ou seja, é o fato presente que revela a herança futura, entende? Aquilo que vem depois. Nós já temos agora algo que vai acontecer depois. Primícia é isso, do ponto de vista bíblico. Então, ressurreição de Jesus é primícia de que a morte não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final. Eu estava lá na casa da avó, da Gabi, na semana passada, na sexta-feira, e junto com a família que teria que sepultar ela, o marido, né, a Gabi, o avô e os filhos, e nós estávamos ali refletindo sobre a nossa esperança. A nossa fé, se ela não contempla a ressurreição, ela é uma fé inútil. O apóstolo Paulo fala, se fosse só dessa vida, se a nossa esperança ela se encontrasse apenas nas coisas que nós vivemos nessa vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Mas não, Cristo ressuscitou. Então a ressurreição já é aqui para nós hoje vida eterna. Amém? Não é só uma realidade que a gente vai experimentar depois que a gente morrer, já começa agora, é a vida eterna. O Espírito Santo, ele vem comunicar a vida de Cristo e ele vem trazer essa realidade, essa primícia dessa herança, irmãos, para nós hoje. E o fruto é justamente isso, é o caráter dessa nova vida, essa nova vida do ressurreto, que hoje habita em nós pela fé. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 2, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo aqui na carne, a vida que eu vivo aqui nesse mundo, eu vivo pela fé, eu vivo pela fé em Cristo, por meio da fé. É a fé que move, é a fé que faz viver aquilo que morre todo dia, é a fé que vence a morte, é a nova natureza, irmãos, que hoje opera em nós, é o fruto bendito que vai surgindo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, aleluia, 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 domínio próprio. A nova criação se torna visível, você entendeu? Primícia, a criação nova, a gente sabe que lá em Apocalipse, o final já está tudo certo, a gente já tem spoiler, a gente já viu o trailer do futuro, sabe, do filme futuro, está tudo lá em Apocalipse, é isso, Apocalipse é um trailer, você não entendeu? Você já assistiu o trailer? Quem assistiu o trailer aqui? Já viu um trailer de filme? Não tem o filme todo lá. Mas o autor do filme, ele coloca ali aquelas cenas que vão trazer para nós já o gostinho que a gente vai sentir quando a gente estiver assistindo o filme inteiro. Então, o Apocalipse é um trailer. A gente vê lá, eis que faço novas todas as coisas. Esse é o tabernáculo de Deus com o seu povo.
Ele vai habitar com o seu povo para sempre. Ele vai enxugar todas as lágrimas. Ele vai cessar todo o sofrimento, toda a dor. Amém? Amém? A nova criação se torna visível. Então, o fruto do Espírito, irmãos, simplesmente, não é algo que a gente precisa tentar ser, entende? Com as nossas forças. A gente precisa se esforçar para ser. Não é uma lista de qualidades que a gente precisa perseguir. Não, impossível. Não é isso. Mas é o sinal, sabe? É o sinal visível. É o sinal visível da nova criação. Da nova criação. Inaugurada em Cristo. É Cristo em nós, é Cristo habitando em nós, é a mente de Cristo, é o sentimento de Cristo. Amém? Amém, irmãos? A trajetória do fruto. O fruto começa em nós, ele ganha forma entre nós e ele alcança o mundo por nós. O fruto do Espírito contra as obras da carne, ali, começa dentro de mim. É uma evidência de que Cristo habita em mim. Mas aí não fica aí, a gente viu no versículo 26, semana passada, que o Espírito Santo começa agora a modelar a forma como eu me relaciono com as pessoas. Não mais com vanglória, não mais motivado pela vanglória, não, sem vanglória, não mais medindo, comparando, provocando ou invejando o meu irmão, o meu próximo, não. Agora eu estou ligado na videira, eu recebo da videira, eu sou ramo da videira e eu vou frutificar. Eu não preciso mais. Então é no convívio que o fruto se forma, irmãos. Não é na solidão, é no convívio. E por último, por meio de nós, o fruto se torna visível para o mundo. A igreja está aqui para frutificar. O mundo não pode enxergar a videira, entende? O mundo não vê Jesus. O mundo olha para Jesus e não enxerga. Mas o mundo pode enxergar o fruto. O mundo pode receber o fruto. A igreja precisa produzir o fruto. Primeiro para os de dentro e também para os de fora. Primeiro para os da família da fé e também para os de fora. O fruto não cresce no isolamento, amém? Você entendeu isso? Aquela ideia que a gente ouve todo dia. Todo analista, todo mundo que vai falar, toda autoridade vai dizer que você precisa se isolar, quando você não está muito bem. Alguém vai dizer, não, você precisa se isolar, essas pessoas estão te fazendo mal, essas pessoas que estão te pressionando, essas pessoas que estão... Não, se isola dessas pessoas, você precisa se isolar. Não é isso que Paulo fala em Gálatas. Havia muita treta ali na igreja, havia muito problema ali na igreja. Mas ele fala, não, o fruto ele vai surgindo, e ele vai crescer, ele vai amadurecer no convívio. Aquela ilusão, ali vou ficar em silêncio, vou me afastar, vou ficar protegido. Não. O fruto ele amadurece, irmãos, quando a gente está convivendo com gente cansada. Aqui o Ângelo falou, não aguentava mais, mas sempre tinha alguém ali junto com ele, no meio das tarefas. O Wilson lembrava, poxa, vou mandar essa caixinha lá para ele. É isso. Você entende? Está entendendo? O fruto, ele não é para mim, ele não é para a árvore, ele é para o outro. O fruto ele vai amadurecer quando a gente tem contato com pessoas assim, com cansado, com gente confusa, com gente quebrada, com gente difícil. Fulano é muito difícil. Não dá para andar com fulano porque é muito difícil. Meu irmão, lembra? Você já agradeceu? O Márcio falou para você virar para o lado, eu vou pedir de novo. Vira para o lado, para o irmão, para a irmã que está do seu lado e fala obrigado. Obrigado porque você não é fácil. Obrigado porque você é tudo que eu preciso para produzir o fruto. Você não é perfeito, você não é perfeita, mas você é o lugar ideal para o Espírito Santo produzir o fruto bendito em mim. É isso.
Amém? O fruto, ele ganha a forma entre nós, irmãos. É assim, ó. Pode ir, Gabi. É assim, ó. Assim começa o versículo 1. Se alguém for surpreendido em algum pecado, sabe, você está lá e você vê o irmão pecando, é isso. O que a gente faria? Tem essa comparação, né? Gálatas 5,15. Lá eles se devoravam uns aos outros. Olha a imagem. Amar ao próximo é cumprir a lei de Cristo. Ele fala isso no capítulo 5. Amar é o resumo da lei. Se vocês não se amam, ao contrário, vocês se devoram uns aos outros. Vocês não estão cumprindo a lei de Cristo. Mas agora, aqui no capítulo 6, depois do fruto do Espírito, ele vai dizer, se você enxergar alguém ali, surpreender em alguma falha, em algum erro, você que é espiritual, deverão restaurá-lo. Restaurá-lo, irmãos, essa palavra aqui, ó, catartizo, restaurar, reparar, recompor, é uma palavra que era usada lá na época de Jesus, para descrever o trabalho que o artesão tinha para restaurar uma rede, sabe? Rede de pesca. E a rede, então, ela rasgava. E aí o restaurador, ele ia lá, linha por linha, fio por fio, e ele ligava os fios. E ele tinha aquele trabalho de ligar fio a fio, trabalhoso. Ele ligava com todo cuidado, com toda atenção. Aqui está frágil, eu preciso fortalecer esse ponto, eu preciso fortalecer esse nó. E ele ia, e ele ligava. É essa linguagem aqui do apóstolo Paulo. Se você enxergar alguém ali que está pecando, não é dizer eu sabia, eu avisei, eu sei. Não é comparar, não é se apropriar para o seu próprio, para a sua própria vanglória, né? Como disse no versículo 26, não é isso. Aqui você vai restaurá-lo com mansidão. É o fruto do Espírito em ação. É o fruto do Espírito que sai da geladeira, da porta da geladeira, sai do quadro, da parede, a gente ama colocar no quadro, a gente ama cantar, sai da canção e vem para a prática. Se você encontrar alguém pecando, restaura ele. Restaura ele com toda a mansidão. Ou seja, segura aquele eu disse, eu avisei, eu sabia, eu sei. Não fala nada disso, não precisa. Restaura seu irmão. E cuida para você não cair também. É isso que ele fala. Cuida para você também não seja tentado na mesma área. O diabo ama fazer isso. Né? Normalmente, quando a gente julga o irmão, o julgamento, a gente cai no mesmo erro depois. O diabo gosta de fazer isso. Depois ele fala para uma das frases mais bonitas da Bíblia, irmãos. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ele está falando, posso te ajudar? Meu irmão, está pesado? O que está pesado? Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para carregar o fardo, eu estou aqui para carregar o peso. O que eu posso fazer por você, meu irmão? Eu estou aqui para isso. Irmãos, isso é longanimidade, né? Amém? Isso é perseverança, é o fruto do Espírito ali sendo trazido à realidade concreta da vida dos irmãos, da necessidade dos irmãos, da vida da igreja. Irmãos, o fruto não amadurece apesar das pessoas difíceis. O fruto amadurece, na maioria das vezes, justamente por meio das pessoas difíceis, por meio das pessoas quebradas, por meio das dificuldades. Amém? Você entendeu? Como é que eu vou desenvolver? Eu vou para um monte, não o monte da oração que a igreja vai, mas eu vou para o monte, vou virar um monge no monastério, vou ficar lá, né, vou ficar lá, buscando alfa e eu vou zerar. Não, ninguém consegue o fruto do Espírito assim. Como é que a gente consegue desenvolver, fazer crescer o fruto do Espírito, depois que a gente vem do secreto com Deus? É no meio do convívio, é a vida cotidiana, é o todo dia, estarmos juntos. Posso te ajudar, meu irmão? Eu estou ocupado, mas eu posso te ajudar. O que eu posso fazer por você? Está pesado? O que está aí? O que eu posso carregar? Me ajuda a carregar o que está pesado. O que está pesando, meu irmão? Me ajuda a fazer isso. Me ajuda a fazer isso. Se alguém considera alguma coisa, o versículo 3, não sendo nada, a si mesmo se engana. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se ou gloriar-se
Não é o orgulho, né, o pecado do orgulho, esse pecado que é diabólico. Não, é o gloriar-se, é o alegrar-se, é o celebrar a si mesmo. Você quer, faça uma autoavaliação, examine os próprios atos, antes de tudo. Né? Lembra o negócio da comparação? O lance da vanglória, do ego, lá do versículo 26 do capítulo 5. A gente sempre se compara, porque a gente imagina, quando a gente se compara com o outro, a gente vai ficar bem. Porque eu sempre preciso ficar bem dependendo do que eu vejo no outro. Se mais ou se menos, se invejo, ou se eu vou desafiá-lo, se eu vou competir com ele. Mas não é assim. Avalie-se a si mesmo. Ele termina dizendo, olha cada um para si mesmo. Né? E parece que é contraditório com o que a gente leu lá no início, mas não é. São palavras diferentes no original. Cada um leva a sua própria carga. Não é que é a sua própria responsabilidade. Todos somos responsáveis por nós mesmos, irmãos. Nada de vitimismo. Eu sei. Cada um tem que olhar a si mesmo. Cada um é responsável por si mesmo. Ninguém vai ficar aqui encostado em ninguém. Mas todo mundo está aqui para carregar as cargas uns dos outros, amém? Aquilo que está difícil, você entendeu? A gente vai sair daqui agora falando, irmão, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que está pesado demais? Eu estou aqui para isso. Mas cada um de nós precisa entender, eu tenho responsabilidade. Eu tenho uma carga. É a minha história, é o meu legado, é a minha vida que está sendo instruído, então partilhe todas as coisas boas. A igreja torna visível o futuro visível quando aprende a viver hoje as relações do reino que virá. Amém? Está dando para entender? Primícias, é o reino que vem, é o fruto que agora é evidência da presença em mim, mas ele se torna a evidência da presença na igreja. O que Jesus disse para os discípulos? O mundo vai saber que vocês são os meus discípulos se vocês vos amarem, se vocês fizerem o que eu mando, mas entende? O mundo vai identificar vocês como meus discípulos se vocês se amarem, se houver o fruto é a realidade visível da graça invisível, é por meio do fruto que as pessoas veem, irmãos, é o fruto do Espírito agora em ação na igreja, frutificando, crescendo, florescendo na igreja, na vida cotidiana, e aí ele vai terminar essa segunda fase, eu vou correr agora, o Márcio falou para não correr, né Márcio? Essa segunda parte é muito importante. Ninguém zomba de Deus. Essa afirmação, irmãos. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia. Aleluia. Ele termina essa sessão, depois do Espírito manifesto, né, entre as dificuldades, entre as nossas limitações, os erros dos nossos irmãos, o fruto ele vai surgindo, o fruto vai surgindo para o benefício do outro. Isso é maravilhoso. Aí ele vai terminar, ele vai resgatar mais uma imagem agrária, irmãos, da semente, do fruto. É assim que ele vai terminar o capítulo, o livro todo de Gálatas. E ele vai dar essa exortação no começo. Ninguém zomba de Deus. O que é zombar de Deus, irmãos? O que Paulo está falando aqui? Isso é muito importante. Existe um princípio, entende? Não é que Deus vai ficar chateado se você zombar dele. Ele não precisa, ele não está nem aí para isso. Ninguém zomba de Deus porque existe um princípio estabelecido. O princípio da semeadura. Se eu não semear, eu não vou colher, entende? Você entendeu? Ninguém zomba de Deus, ninguém brinca com Deus, ninguém brinca com o princípio que Deus estabeleceu. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Vai colher o que plantou. Se não planta, não colhe. Se planta, vai colher. E vai colher exatamente o que plantou. E ele vai falar de duas sementes, de dois terrenos, e de duas colheitas, e depois de dois mundos. Semente, duas sementes, dois terrenos, duas colheitas e dois mundos. Quem planta
para a sua própria carne, vai colher corrupção. É isso que ele fala. Essa palavra pitora, quando o leite azeda, sabe? É deterioração. Quem planta para a carne, então é a semente que é colocada no terreno da nossa vanglória, do ego. Quem continua plantando aí, quem continua semeando cotidianamente, com a vida diária aí, vai colher deterioração, corrupção, pitora. Mas quem semeia para o Espírito, é isso. Não é que eu vou semear para ganhar algo de Deus, não. Eu vou semear no terreno da vida de Deus em Cristo, da permanência na oração, na palavra de Deus, diariamente, cotidianamente. Quem semeia para o Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Aleluia. Amém? Você está entendendo? Vida eterna não é algo que eu vou viver somente quando os meus olhos se fecharem aqui. Vida eterna é essa realidade presente do futuro prometido. É a realidade inaugurada na ressurreição. É a vida do ressurreto agindo dentro de mim, vencendo, me transportando das trevas para a luz, amém? O apóstolo Paulo fala, vocês estavam nas trevas, vocês foram transportados para a luz. Isso já está acontecendo. Eu queria convidar você a receber essa palavra nessa manhã. Pode ir, Gabi. O mundo que é criado no final, não, que Deus não brinca, ninguém brinca com Deus. Se você pecar, se você plantar na carne, você vai criar um mundo invivível. Você vai criar um lar que ninguém aguenta ficar dentro. Se você plantar para a carne, você vai produzir uma realidade, entende? O pecado não fica sozinho. Ele vai crescer, ele vai romper o solo, ele vai mudar a realidade, ele vai criar um mundo. Se você continuar plantando para a carne, você vai ter um casamento terrível, você vai ter uma vida terrível. Se nós continuarmos plantando para a carne na nossa igreja, a gente vai ter uma igreja horrível, irmãos. Carnal, entende? Todo mundo dodói, todo mundo mimimi, né? Todo mundo... Não, agora se você plantar para o Espírito, o apóstolo está dizendo, é um novo mundo. É um novo mundo, é um mundo da vida eterna. Pode ir, Gabi. Do Espírito você vai colher para a vida eterna. O Espírito não veio apenas nos tornar pessoas um pouco melhores. Ele veio comunicar a vida da ressurreição, a vida do ressurreto, do ressuscitado. O fruto do Espírito não é simplesmente aperfeiçoamento da velha humanidade, é sinal da nova humanidade em Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Amém? Prometo que eu continuo lá no grupo. Tá certo? Combinado? Ficou faltando uma parte, eu continuo lá, mas eu quero orar com você, né, com essa palavra que eu trouxe até agora aqui. Quem planta do Espírito para o Espírito, colherá do Espírito para o Espírito. Não nos cansemos de fazer o bem. Quem planta do Espírito para o Espírito não se cansa. Sei que está difícil, mas continua plantando, continua plantando, continua plantando. Essa é a nossa parte, irmãos. Isso é o que cabe a nós. Esse é o nosso domínio, plantar e plantar e plantar. Domínio do homem é plantar enquanto a gente tem oportunidade. Plantem, 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 mas não tem nada a ver. A gente não controla a colheita. A gente não colhe quando a gente vai colher. A gente nunca vai saber quando vai ser. É no tempo certo. No tempo certo vai romper o solo. Mas o nosso domínio é plantar. É sair daqui semeando. A gente tem que semear, irmãos. É isso, semeie, semeie, semeie. Dentro do fruto tem semente. Semeie, semeie, semeie o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Não, mas quando é que vai romper o solo? Quando é que eu vou colher? Não importa. Não tem a ver com você. Esse é o domínio do Senhor das estações. É Ele que vai, no tempo certo,
fazer. A nossa parte é semear, entende? Esse é o nosso papel. A gente precisa mudar o mundo. Como é que a gente vai mudar o mundo? Com fruto bendito, plantando a semente e mais sementes, fazendo o bem, não desistindo de fazer o bem, não desanimando de fazer o bem. Se a gente desanimar, a gente não vai colher. Se eu desanimar, eu não colho. Mas eu não posso desanimar, eu não posso desistir. Eu preciso insistir. Eu preciso insistir. Amém? Você entendeu? A gente vai sair daqui semeando, esse é o nosso papel, esse é o nosso domínio, essa é a nossa parte. A gente precisa semear. Não compete a nós saber quando vai romper, quando é que vai florescer. Senhor, eu não aguento mais. Não importa, é o tempo dele, ele sabe de todas as coisas. Amém? Não sei o que está no seu coração. Talvez você tenha algo, uma oração que você tenha feito e você venha fazendo há muito tempo. E você esteja sendo tentado a desistir disso. E você fala, Senhor, nem vou orar mais. Cansei. A palavra do Senhor é essa. Se você desanimar, você não vai colher. Façamos o bem, irmãos, amém? Todo o tempo.